Ao longo da história, a humanidade sempre buscou desafiar os limites do possível. E não há prova mais grandiosa disso do que suas construções. De estruturas milenares, esculpidas à mão até arranha-céus que tocam as nuvens, cada uma dessas obras é um testemunho da nossa criatividade, inteligência e, em muitos casos, obsessão por deixar uma marca eterna no mundo. Nesse vídeo, a gente vai dar a volta ao mundo sem sair da cadeira para desvendar as 10 construções mais absurdas, impressionantes e inacreditáveis já feitas pela humanidade. E acredite, o número 1 vai te fazer questionar tudo o que você acredita ser possível com engenharia, fé e um pouquinho de a gente consegue. Só falta saber como. Então, prepare o seu capacete de segurança mental, porque o que você vai ver agora é simplesmente de outro nível. Segura firme, porque a gente vai viajar no tempo, desafiar a gravidade e se maravilhar com a capacidade humana de construir coisas épicas. Começamos nossa lista no deserto escaldante dos Emirados Árabes Unidos, mais especificamente em Dubai, com uma construção que desafia a gravidade e qualquer noção de limite, o Burj Khalifa. Com seus impressionantes 828 metros de altura, esse arranha-céu não é apenas o mais alto do mundo. É praticamente uma cidade vertical fincada no meio do deserto. Sério, gente? São mais de 160 andares. Para você ter uma ideia, se a gente colocasse a Estátua da Liberdade do lado dele, ela ia parecer um bonsai. E não pense que esse prédio é só tamanho, não. O Burj Khalifa é a prova de que a gente pode construir coisas incrivelmente complexas e bonitas ao mesmo tempo. Ele combina design futurista, resistência a ventos extremos, porque convenhamos, a essa altura o vento não está de brincadeira. E um luxo que faria até um sultão corar de inveja. E sabe o que é mais surreal? Ele é tão alto, mas tão alto, que você consegue ver o pôr do sol 2 vezes do mesmo prédio. Primeiro, você assiste do térreo, como uma pessoa normal. Aí corre para o topo, de elevador, claro, a não ser que você esteja treinando para o próximo Ironman, e vê o sol se pôr de novo. É tipo desafiar a física e ganhar um bônus da natureza. Se você busca a definição de grandiosidade no dicionário, pode ter certeza de que vai encontrar uma foto do Burj Khalifa ilustrando. Ele é a prova de que a gente pode construir coisas que beiram a ficção científica e ainda dar um toque de elegância. Da modernidade de Dubai, a gente volta no tempo, muito no tempo, para a época dos faraós, camelos e mistérios milenares. Preparem seus corações, porque chegamos à Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Essa belezinha tem mais de 4.500 anos e, acreditem, até hoje ninguém sabe ao certo como os antigos egípcios conseguiram construir essa maravilha. A gente está falando de uma estrutura colossal, feita com mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas. E não é só empilhar um bloco em cima do outro, não. Eles foram cortados com uma precisão absurda e encaixados perfeitamente, sem usar cimento ou qualquer tipo de argamassa moderna. É como se eles tivessem usado um Lego gigante, só que muito mais pesado e desafiador. A Grande Pirâmide já foi a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos, o que é mais tempo do que muita civilização durou. E o mais intrigante, ninguém sabe ao certo como eles fizeram isso. As teorias variam de rampas gigantes a sistemas de alavancas complexos, mas a verdade é que a construção da pirâmide continua um enigma. Alguns falam em alienígenas, outros em conhecimentos secretos perdidos no tempo. Mas sabe o que eu acho? Acho que subestimamos a capacidade dos nossos ancestrais. Eles podem não ter carros voadores ou internet, mas tinham inteligência, criatividade e uma capacidade de organização que deixaria muito engenheiro moderno de queixo caído. E já que estamos falando em construções colossais, que tal uma muralha tão grandiosa que pode ser vista do espaço? É isso mesmo que você ouviu!
Nossa próxima parada é na China, para conhecer a Grande Muralha, uma serpente de pedra que se estende por mais de 21 mil quilômetros. Daria para dar a volta na Terra se ela não estivesse bem, cortando caminho pela China. A Grande Muralha não é só uma obra de engenharia, é um feito de resistência humana. Imagine só, foram séculos de trabalho árduo, com milhões de pessoas, entre trabalhadores, soldados e até condenados, carregando pedras, abrindo caminho pelas montanhas, tudo isso para proteger o país de invasores. É como se cada tijolo dessa muralha tivesse uma história para contar, uma história de suor, luta e superação. E não pense que ela é só um monte de pedras empilhadas, não. A Grande Muralha é cheia de detalhes incríveis, com torres de vigia, postos de comando e até sistemas de comunicação que usavam sinais de fumaça. É como se os chineses tivessem inventado o WhatsApp da época, só que com um visual muito mais épico. Visitar a Grande Muralha é como voltar no tempo e sentir a energia de todos aqueles que ajudaram a construí-la. É uma experiência única, que te faz repensar os limites da capacidade humana e a grandiosidade da história que nos conecta. Da imponência colossal da Grande Muralha, a gente viaja agora para a Índia, para conhecer uma construção que é pura poesia esculpida em mármore, o Taj Mahal. Preparem seus corações, porque essa história é linda e triste ao mesmo tempo. O Taj Mahal foi construído no século XVII pelo imperador Shah Jahan como um símbolo de amor eterno pela sua esposa favorita, Mumtaz Mahal, que morreu durante o parto do seu 14º filho. Sim, você ouviu certo, 14 filhos. Acho que o Shah Jahan não conhecia muito bem os métodos contraceptivos da época. Mas voltando ao Taj Mahal, essa maravilha arquitetônica levou mais de 20 anos para ser construída e exigiu o trabalho de mais de 20 mil artesãos. E o resultado não poderia ser mais impressionante. Um mausoléu de mármore branco, com detalhes minuciosos, pedras preciosas incrustadas e uma simetria tão perfeita que chega a dar dor de cabeça nos matemáticos. O mais legal é que o Taj Mahal parece mudar de cor ao longo do dia, de acordo com a luz do sol. É como se ele estivesse vivo, respirando e expressando diferentes emoções. De manhã, ele tem um brilho rosado, como se estivesse corando de amor. Ao meio-dia já ele se torna branco puro, como a promessa de um amor eterno. E ao entardecer, ele ganha tons dourados e alaranjados, como se estivesse relembrando as memórias do passado. O Taj Mahal é a prova de que a gente é capaz de construir coisas incríveis quando colocamos amor, dedicação e um pouquinho de obsessão na parada. É um monumento ao amor, à arte e à capacidade humana de transformar dor em beleza. E já que estamos falando em construções grandiosas e cheias de significado, que tal visitar o coração da Igreja Católica? Nossa próxima parada é no Vaticano, um país dentro de outro país, para conhecer a Basílica de São Pedro, uma das igrejas mais importantes e impressionantes do mundo. A Basílica de São Pedro é enorme, gente. Sério, ela é tão grande que você poderia colocar 2 campos de futebol dentro dela e ainda sobraria espaço para um show de rock. E não é só o tamanho que impressiona, não. A arquitetura da Basílica é de tirar o fôlego, com uma cúpula gigantesca que parece tocar o céu, colunas altíssimas que te fazem sentir minúsculo e obras de arte que fariam qualquer museu de arte moderna morrer de inveja. E por falar em arte, a Basílica de São Pedro é um verdadeiro museu a céu aberto. Lá dentro você encontra obras de arte de artistas renomados como Michelangelo, Rafael e Bernini. É como se a história da arte tivesse dado uma festa dentro da Basílica e esquecido de limpar a bagunça depois. Mas a Basílica de São Pedro não é só um prédio bonito e cheio de arte. Ela é um símbolo de fé para milhões de pessoas ao redor do mundo. É um lugar onde as pessoas vão para se conectar com a sua espiritualidade, pedir ajuda, agradecer pelas bênçãos recebidas ou simplesmente admirar a grandiosidade da fé humana.
Visitar a Basílica de São Pedro é uma experiência única, que transcende a religião e te coloca frente a frente com a história, a arte e a fé que movem a humanidade há séculos. Do coração da fé, a gente atravessa o Oceano Atlântico para aportar em solo americano, mais precisamente na cidade de Nova York, para encontrar um símbolo universal de liberdade e esperança, a Estátua da Liberdade. Essa senhora de cobre, com seus imponentes 93 metros de altura, contando da base até a tocha, já foi o primeiro vislumbre de um novo lar para milhões de imigrantes que chegavam aos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. E convenhamos, não tinha como ter uma recepção mais inspiradora do que essa gigante de cobre te dando as boas-vindas. Mas o que muita gente não sabe é que a Estátua da Liberdade não nasceu no Ziqueua, não. Ela foi um presentinho da França para celebrar a amizade entre os dois países e a declaração da independência americana. Só que, como todo bom presente, a Estátua da Liberdade veio desmontada. Foram mais de 300 peças de cobre que atravessaram o Atlântico em 214 caixas, como se fosse um gigantesco quebra-cabeça tridimensional. Montar a Estátua da Liberdade não foi fácil, não. Foram anos de trabalho, com muito suor, alguns imprevistos, e provavelmente alguns, mas quem teve essa ideia de trazer essa estátua desmontada, mas no final deu tudo certo. A Estátua da Liberdade foi inaugurada em 1886 e desde então se tornou um dos monumentos mais icônicos do mundo, um símbolo de democracia, liberdade e da amizade improvável entre França e Ucrânia. Visitar a Estátua da Liberdade é como dar um mergulho na história da imigração americana e celebrar a perseverança humana, a busca por uma vida melhor e a beleza da amizade entre nações, mesmo que essa amizade venha em forma de um presente gigante e um pouco complicado de montar. Da modernidade dos Inchatu, a gente volta no tempo, dessa vez para um passado muito distante, para desvendar um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade, Stonehenge, na Inglaterra. Preparem seus chapéus de exploradores e suas lupas de detetive, porque a gente vai encarar um enigma que intriga historiadores, arqueólogos e amantes de mistérios há séculos. Stonehenge é um conjunto de pedras gigantescas, algumas pesando até 50 toneladas, o equivalente a uns 10 elefantes adultos. Imagina só o trabalhão que deve ter sido mover essas pedras na época em que não existiam guindastes, tratores ou carrinhos de mão. E não é só o tamanho das pedras que impressiona, não. Elas estão dispostas de forma circular, com algumas delas formando arcos perfeitos, e tudo indica que a posição delas está alinhada com eventos astronômicos importantes, como os solstícios de verão e inverno. É como se Stonehenge fosse um calendário gigante, um relógio solar colossal, ou quem sabe, um portal para outra dimensão. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo para que Stonehenge foi construída. As teorias são muitas: observatório astronômico, templo religioso, local de rituais, palco para shows de rock pré-históricos. Vai saber. O que a gente sabe é que Stonehenge é muito antiga, muito antiga. As estimativas indicam que ela foi construída há mais de 5.000 anos, o que significa que ela já estava de pé quando os egípcios estavam começando a construir suas pirâmides. Visitar Stonehenge é como dar um passo em direção ao passado, sentir a energia de uma época em que a magia e a realidade se misturavam. É um lembrete de que, por mais que a gente avance tecnologicamente, ainda existem mistérios que nem a ciência consegue explicar. E do outro lado do mundo, no alto do Morro do Corcovado, com os braços abertos para a cidade maravilhosa, encontramos um dos monumentos mais emblemáticos do Brasil, o Cristo Redentor. Com seus 38 metros de altura, contando com a base, claro, porque ninguém é de ferro, nem mesmo o Cristo Redentor,
Ele se tornou um dos maiores símbolos do país e uma das novas 7 maravilhas do mundo moderno. E convenhamos, não é para menos. A vista lá de cima é de tirar o fôlego, a energia é contagiante e a sensação é de que você está sendo abençoado pelo próprio Cristo. Mas construir o Cristo Redentor lá no alto do Corcovado não foi fácil, não. Estamos falando da década de 1930, sem drones, guindastes gigantes ou elevadores panorâmicos. Cada pedaço da estátua, cada bloco de pedra, cada ferramenta, tudo teve que ser carregado morro acima, por trilhos, carroças e muita, mas muita força de vontade. E depois de 5 anos de trabalho árduo, o Cristo Redentor foi inaugurado em 1931, tornando-se um símbolo de fé, esperança e da capacidade humana de superar desafios. E o mais legal é que o Cristo Redentor não é só um monumento estático, não. Ele está em constante manutenção, recebendo reparos, limpeza e muito carinho para continuar de braços abertos, recebendo visitantes do mundo todo. Visitar o Cristo Redentor é uma experiência única que mistura história, fé, beleza natural e uma pitada de aventura. É a prova de que, com um pouco de fé, muita determinação e uma vista privilegiada, a gente pode alcançar coisas incríveis. Das alturas do Rio de Janeiro, a gente viaja agora para o teto do mundo, o Tibete. E é lá, em meio aos picos nevados do Himalaia, que encontramos o Palácio de Potala, uma construção que parece ter saído de um conto de fadas. Localizado a 3.700 metros de altitude, prepare o seu estoque de oxigênio. O Palácio de Potala é um complexo gigantesco, com mais de 1.000 salas, 13 andares e uma história tão rica quanto a cultura tibetana. Construído no século VII, ele já foi a residência dos Dalai Lamas, líderes espirituais do budismo tibetano, e também serviu como centro administrativo e religioso do Tibete. E não pense que o Palácio de Potala é só um rostinho bonito, não. Ele é um exemplo impressionante de arquitetura tradicional tibetana, construído com madeira, pedra e muita, mas muita habilidade. As paredes são grossas para suportar o frio intenso do Himalaia, as janelas são pequenas para proteger do vento e da neve, e os telhados dourados brilham sob o sol como se fossem um farol de espiritualidade. Mas o mais impressionante do Palácio de Potala é a atmosfera de paz e tranquilidade que o envolve. É como se o tempo passasse mais devagar ali, como se os problemas do mundo não conseguissem alcançar aquele lugar sagrado. É um convite à introspecção, à conexão com a natureza e à busca pela paz interior. Visitar o Palácio de Potala é como fazer uma viagem espiritual, uma jornada para dentro de si mesmo. É a prova de que a beleza pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, mesmo no topo do mundo. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com chave espacial, vamos viajar para além dos limites da Terra para conhecer a Estação Espacial Internacional, a ISS, a nossa casa no espaço. Esqueça pirâmides, muralhas, palácios e estátuas. A ISS é a prova definitiva de que a gente é capaz de construir coisas incríveis, mesmo quando o chão está a 400 quilômetros de distância, flutuando no espaço a uma velocidade de 28.000 quilômetros por hora. É como se a gente tivesse construído um Lego gigante em gravidade zero, com direito a laboratórios, painéis solares do tamanho de um campo de futebol e uma vista privilegiada do nosso planetinha azul. E não pense que a ISS é um projeto solitário, não. Ela é fruto da colaboração de 15 países que se uniram para construir e manter essa maravilha da engenharia espacial. É como se a gente tivesse dado um tempo nas nossas diferenças aqui na Terra para construir algo juntos lá em cima, mostrando que quando a gente quer, a gente pode trabalhar em equipe e alcançar coisas extraordinárias. A ISS é um laboratório espacial, um observatório astronômico e, acima de tudo, um símbolo da nossa sede por conhecimento,
da nossa vontade de explorar o desconhecido e da nossa capacidade de sonhar grande. É a prova de que os limites são apenas uma questão de perspectiva e que o futuro da humanidade pode estar, literalmente, nas estrelas. Visitar a ISS é um sonho distante para a maioria de nós, meros mortais, mas, mesmo à distância, podemos nos inspirar na ousadia, na coragem e na genialidade daqueles que tornaram essa maravilha espacial uma realidade. A ISS é um lembrete de que o futuro está em aberto e que a gente pode construir o destino da humanidade, tijolo espacial por tijolo espacial. E aí, pessoal, gostaram da viagem? Do Egito ao espaço, passando pela China, Brasil e até por um conjunto de pedras misteriosas na Inglaterra, a gente viu que a humanidade é capaz de construir coisas incríveis, desafiando limites, gravidade e até mesmo o tempo. Essas construções não são apenas estruturas, são marcos. São a prova de que o ser humano pode transformar pedra, metal e ideia em algo que dura séculos, ou até milênios. São legados de culturas, de sonhos, de fé e de muito, mas muito trabalho duro. E aí, qual dessas obras te deixou mais impressionado? Já visitou alguma delas? Conta pra gente nos comentários. E se você, assim como a gente, é apaixonado por mistérios, curiosidades e tudo de mais incrível que existe por aí, não se esqueça de se inscrever no canal do 10 ao Inacreditável, deixar o seu like esperto no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem um novo Top 10 para te deixar de queixo caído. Até a próxima!